Oi, Psis! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje teremos como tema o filme Divertidamente. Esse é um filme lindo que todas nós aqui adoramos e através dele nós vamos falar sobre a formação de esquemas, sobre memórias afetivas, sobre relação parental, reparentalização e vários outros assuntos que foram surgindo para a gente quando a gente assistiu esse filme. Se você ainda não assistiu, vale muito a pena. Então, pega sua pipoca e vem com a gente falar sobre as mudanças da Riley. É isso, gente. Eu adorei esse tema. Gostei muito de reassistir esse filme. Que filme fofo, né? Que Eu filme de amo esse adulto. filme. Que desenho de adulto, né? Desenho de adulto. É verdade. O melhor foi o Joaquim assistindo comigo agora, porque quando eu assisti, né? E agora o Joaquim tá numa fase que ele para assistir e presta atenção. A pergunta dele foi a melhor. Mamãe, eles estão aqui mesmo? Estão aqui dentro? Eu falei, as emoções estão aí dentro. E estão aqui também? Estão aí também. E Gracinha. tem tudo isso aí aqui dentro? Eu falei, tem tudo isso aí dentro. Mas Que é lindo, graça, né, né? gente? E acho que ele explica muita coisa até da forma como a gente trabalha também, né, com os nossos pacientes. Não, pode falar, Chay. Eu acho que o início ali dele, bem no início, eu acho que ele já começa a psicoeducar. Bem no início. Começa uma psicoeducação sobre emoção, É. né? Ele vai falando sobre o que que o medo. Em todos ali, quando fala do medo, quando fala da raiva, ele fala de uma maneira qual é a função. Do Uhum. luto também, A né? função do medo em te proteger. A função, né, da raiva é quando acontece injustiça, né, porque eu Justiça. uso essa palavra. Então, assim, vai falando. Eu não lembro mais ou menos a fala, né? Porque a função da nojinho, né, do tipo de te fazer sobreviver, né, para você não, Uhum. né, não comer nada estragado, enfim, tem a ver com sobrevivência o nojo, né? Então, assim, Uhum. o início já começa uma psicoeducação das emoções fantástica. Poxa, e que legal, né, você trazer isso. Essa era uma das minhas anotações aqui, realmente falar sobre isso e o quão interessante a tristeza ali, pelo menos na fase da criança, né? Ela é rejeitada, que ali no começo, tipo, putz, a tristeza, eu já tentei demitir ela, mas não tem como, né? Não fala no início, a hora que tá falando das funções, das emoções, a hora que vai falar da função da tristeza, tipo, vai pra lá, deixa ela lá, ela vai sempre sendo colocada de lado e nunca fala a função da tristeza. E nunca fala a função da tristeza. E a função E da vai se tristeza. construindo ao longo do filme, né? A função da Exato. tristeza. É O muito. papel, né, dela. E, gente, assim, É. para quem não assistiu o filme e tá ouvindo a gente aqui, contém spoilers, né? Então, aqui Tem que é um avisar. bom ponto. Se não assistiu e quer assistir antes, para aqui e volta depois, porque vão ter spoilers aqui. E é isso, a construção da tristeza, da função dela, o filme todo vai sendo desenhado com base nela, né? Uhum, É. uhum. E acho que ainda sobre as emoções, né, quando no início que tá ali falando da função, a alegria fica muito feliz e muito empoderada, né, mostrando do tipo, olha, nos últimos tempos só tinha amarelinho, né? Ou Ah, seja, só tinha ela reinando ali. Tinha pouquíssimas outras cores, que era o roxinho do medo, O o verdinho do verde nojo. do nojo, o vermelho da raiva. Então você olhava e estava tudo muito bem mais amarelo e alguns pontinhos de outra cor, de outra emoção. Aí no fim do filme, né, contém spoiler, gente, vai ter spoiler mesmo. No fim do filme, como que estão? Tá tudo misturado.
né, as memórias, elas não são mais uma única cor. É amarelo misturado com vermelho, com azul, O roxo. misturado com roxo, ou seja, gente, é multi, né? As emoções são E multifacetadas, elas não vão tem como. ficando subjetivas também, né? Uma solidão. E isso, e vai ficando tudo muito junto, né? Muito misturado. Eu acho que isso também dá para a gente mostrar a questão, né? Do quanto é tudo muito complexo, misturado, multifacetado, mas do quanto as emoções, elas se misturam e são benéficas, né? E fica muito claro isso, né? Antes tudo muito Aham. separado e depois natural. É. E tem E uma acho que outra essa. parte, pode falar, Duda. Ai, só vou falar um pouquinho. Ó, para pegar esse gancho da Chay, assim, acho que isso da aceitação de todas essas emoções e de todo esse colorido, né? Porque a alegria tá sempre falando, não, sai daqui, fica nesse círculo aqui e não sai desse círculo, né? Eu só Olha, tenho e que aí fica ficar tentando. parada, né? E ela É. fica tentando o tempo todo, assim, fazer com que a tristeza não seja triste também, né? Então ela vai lá e fala: Olha, pensa naquele dia que aconteceu isso, foi tão engraçado. E aí a tristeza tem outra visão, né? Assim, de outra situação, de alguma coisa. E aí ela vê que não está funcionando, tenta distrair, né, a tristeza, vai lá ler então os manuais, né? Então o tempo todo evitando, né? Até aquela parte que ela iria chegar lá na, na central. E aí ela deixa a tristeza e vai sozinha, né? Assim, então, Mas, claramente, ela estava evitando a tristeza a todo custo, né? Então, essa mensagem também achei muito legal em relação a esse colorido das emoções que a gente tem. é, e eu ia falar daquele processo em que ela começa a colapsar ali, né, a Riley, Ah, em que ela começa a sentir todas as emoções de uma vez. Então, é quando o paciente chega para a gente e fala assim, mas eu não sei que emoção eu estou sentindo, né? Porque estão todas misturadas ali, você não sabe quem está com a mão no painel, quem não está. E é isso, né? As emoções se misturam em alguns momentos e fica difícil da gente detectar qual é uma, qual é outra, por que de uma, por que da outra. E eu achei esse momento também do filme bem bonitinho, bem significativo. Porque me fez uhum, pensar muito uhum. em modos, né, na terapia do esquemas, o quanto a ativação deles é a junção de todas essas emoções, né? E o quanto Aquela dá para conversa da eles. família na mesa. Exato, exato. Sim. E vão sendo ativados e as emoções vão dando, né, espaço para que isso vá acontecendo. Fiquei pensando muito na tristeza até ali no começo do filme, que modo que ela podia ser, né, também além dessa emoção, porque me traz muito a visão até desse processo de desenvolvimento. Quando a criança nasce, ela é muito egocêntrica mesmo, né? A atenção é dela, o foco é dela. Então, se tem um problema no ambiente, o problema é meu, então, né? Então, a alegria acho que fez muito esse papel no desenvolvimento da Riley, trazendo muito esse egocentrismo. Eu tenho que resolver, ela precisa de mim, e ela tem que ficar feliz, e ela tem que ficar feliz. Se eu tô aqui, ela não tá feliz. E o quanto a gente, quando vai entendendo e amadurecendo, a gente percebe que não é sobre estar feliz o tempo todo, né? Quando ela passa por essa fase da adolescência, que vem tudo ali, ela coloca que, olha, outras emoções são importantes e tá tudo bem não estar feliz o tempo todo. Eu acho que isso é até. Dá para a gente comparar, por exemplo, ah, na sala de comando da Riley, é a alegria que fica ali, querendo, né, dominar tudo e bota a tristeza para lá, porque eu quero negar, como a Duda já disse, né, a não aceitação da tristeza, e ela fica botando para lá, e ela quer comandar tudo, ela quer dar o amarelo ali só. Aí, nessa fala, né, nessa cena que a Fer trouxe da mesa, quando vai Uhum, mostrar a central da mãe, não sei se vocês sim. perceberam, quem Eu comanda a percebi. central da mãe é a É a tristeza. Mas tristeza. assim, não nesse.
e não nesse tom, né, do tipo tristeza, mas ela vai ali, ela comanda, Ela é vulnerável. tá todo mundo ali muito bem organizado, né? A tristeza falando com a alegria, ó, aciona tal coisa, e tudo muito bem coordenado. E o Lá pai? na central do pai, também não é só alegria, né? Quem comanda ali parece que é a raiva. É a raiva que dá o comando. Então, acho que o que você trouxe, né, Lê, traz muito disso. O tempo todo dali da criança, ela queria alegria, 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 mas vai passando as questões do desenvolvimento e não é só essa emoção que toma conta, né? Até porque a Exato. criança vai se frustrando ao longo do processo dela, né? Que faz Uhum. parte, a frustração faz parte. Limites fazem Sim, parte. E sim, A acho que esse sim. é um gente ponto. sabe que é bom, né? Esse acho que é um ponto legal para a gente pensar até nas experiências de vida dela, né? O quanto isso torna a personalidade dela possível, o quanto essas emoções podem contribuir ali, né? No filme eles falam memória base ali para transformar essa personalidade. Eu acho que isso diz muito das necessidades que a gente realmente tem, né? Quando a gente pode ir Uhum. preenchendo e transformando essas ilhas das personalidades, como eles colocam no filme. O que vocês acham desse ponto? Eu achei incrível como se fosse essa metáfora assim que eles usam da constituição da personalidade, né? E eles vão colocando ali bem como uma coisa fluida mesmo, que é nesse período ali da infância, né, da adolescência. Então, falando de que essas memórias base, elas vão ali realmente criando e fortalecendo essas ilhas da personalidade. Então, acho que vai bem de encontro, ao encontro mesmo, assim, das teorias da personalidade, né, que a gente tem hoje em dia. Então, eu achei muito inteligente, assim, a forma de colocar isso num desenho, né, e trazer como uma metáfora mesmo. E é interessante que vai acontecendo as coisas, alguns vão destruindo, né, algumas vão destruindo, e depois acontece ali novamente alguma memória daquela ilha, e aquilo ali vai se reativando, vão criando, no final ali mostra que ela tem outras ilhas, né? Então, a Ilha da Amizade, mas também tem a ilha acho que é um grupo de música que tem lá, né? Alguma outra Sim. coisa que ela deve estar gostando ali na época e tudo mais, e aquilo ali vai Isso é compondo a dela, né? personalidade. Isso é dela, né? Isso vai compondo Uhum. a personalidade dela. Eu gostei, achei muito interessante. E o quanto a porque aí vai tendo um caminho diferente quando essas memórias vão reforçando a ilha, né? E o quanto essas memórias a gente entende como a cada experiência repetida que ela passa, reforça a questão da personalidade. Acho que isso é um ponto. E também o quanto, quando a gente tem a escassez, né, de experiências, quando a gente tem a questão, né, ah, não tem as emoções e tem uma escassez de experiência, o quanto vai destruindo, né? Cada Sim. recurso que tem do ser, né? Do self, de quem eu sou e de como eu me enxergo. O quanto isso, acho que isso é bem forte também no filme. Perfeito. Uhum. Sim, Uhum. porque aí é essa questão justamente dessa experiência, né? Assim, de quanto isso vai influenciar na personalidade ali da criança, do adolescente, de todos nós aqui, né? Não só uma Sim. parte genética mesmo, assim, que a gente vem pronta, né? Mas muito do que a gente vai vivenciando. E Uhum. acho que dá para fazer até essa ponte, né, o que veio genético eram as ilhas que estavam lá no início. Que era a ilha da Aham, família, era a ilha da verdade. diversão, era... Isso talvez seja a genética da Riley. E É, depois, quando isso aham. passa, né, e ela passa por essa transição, ela tem essa ausência das emoções, como a Chay lembrou muito bem, voltam as experiências ali, tanto genética, porque a família tá ali, algumas coisinhas dela estão ali, e vem a parte que é dela mesmo, né, de construção. Então, acho que esse é um ponto bem legal da gente ir observando. E eu fiz aqui na minha cabeça uma leve análise do temperamento da Riley, da personalidade dela. Eu queria compartilhar com vocês, se vocês acham válida, né? Tava aqui pensando que acho que a Riley tem uma extroversão alta,
né? Uhum. Ela consegue se Uhum. relacionar bem, ela, apesar de ter essa transição que é difícil para muitas pessoas, mas assim, na adolescência eu acho que é muito difícil mesmo a gente perder nossos amigos e ter que criar novos amigos que já estão em grupo muitas vezes. E acho que ela tira de letra ali na extroversão dela. Pensei que talvez o neuroticismo dela seja um neuroticismo médio-alto, né? As emoções estão sempre aflorando ali, dando espaço. Eu amo as expressões que ela vai fazendo, a hora que a raiva toma conta, a hora que o nojo entra. Acho que ela tem uma boa abertura, tanto que ela tem uma partezinha lá da ilha da diversão, da ilha da criatividade. Uma amabilidade também, acho que pelo menos média ali, porque ela parece ter bastante, até a família parece ser muito amável. E uma conscienciosidade média alta também, pelo esporte, pela Uhum, disciplina. uhum. Como que é para vocês pensar nisso? Vocês olhariam de uma forma diferente? Não, Não, eu não. concordo. Faz Tá? muito sentido, Lê. Aham. Não, Adorei Tem tua 10 nessa análise. análise, então. Nossa, tirou 1000. Adorei, Lê. E acho que é legal a gente pensar nisso para ver algumas facilidades que ela possa ter, né? Então, Uhum. um neuroticismo médio alto, quando a gente também tem essa fase de transição, uma conscienciosidade mais alta também. Foi muito que aconteceu num período para ela de mudança. E tem uma fala dela que no final ali, que eu falei, putz, essa fala é muito importante, talvez um possível esquema quando não cuidado ali, né? Que ela ainda está numa fase de construção, que aparentemente ela não foi avisada sobre a mudança que ela faria, né? E ela Uhum. sinaliza isso, Uhum. eu não fui avisada. Quanto isso, gente, é muito prejudicial quando a gente olha para a personalidade dela, né? E para a formação de esquema no decorrer da vida. Uhum. Como foi para vocês ouvir essa partezinha? Faz sentido isso também? Talvez mas. uma privaçãozinha, né? Uhum. Uhum. Acho que Uhum. faz Pensei todo na privação. sentido. E o quanto os pais acabam, né, não fazendo isso não é que apontando o dedo, não é colocando a questão de eu faço por, mas é o quanto vai ficando no automático e não vai tendo cuidado de avisar, de pertencer, de olha, é isso, agora vai acontecer aquilo, agora vai, né? De fazer com que a criança ela seja avisada pelas coisas que vão passar, ou que estão passando, ou que está acontecendo. Obviamente o tanto que a idade permite, né? Não é Sim. eu ir lá e jogar todos os problemas familiares de uma criança pequena, mas o que cada idade vai exigindo e o quanto a gente vai passando para a criança. Eu acho que, assim, isso é um dos pontos que eu sempre tento prestar muito atenção. Quer dizer, eu tento ficar prestando atenção em bastante coisa, né? Porque eu penso assim, não vai formar tanto esquema, Joaquim. Não vai, não vai. Óbvio que vai, né? Oh, meu Deus, vai. Enfim, mas o quanto eu penso que priorizar, né? Olha, e eu tento fazer isso. Ele tem 5 anos de idade, então é sempre dar, olha, a previsibilidade. Hoje a gente vai fazer assim, 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 amanhã vai fazer assim, assim. Ele conta na mãozinha, né? Então é segunda, eu tenho 5 dias de escola, né, mamãe? Porque aí depois eu tenho 2 dias de folga. É isso, né? De você conforme a idade, né? E o Uhum. quanto a gente não fazer isso com a criança, com o adolescente, deixa, eu acho que ansiógeno, né? Deixa inseguro, deixa o É, quanto é isso uma, é ruim. uma necessidade emocional que a gente tem, né, Chay? De segurança. Essa é a primeira, Sim. então, para quem não tem Cuidado. conhecimento, né, de esquemas, a gente estuda muito a necessidade básica, porque a gente entende que quando não suprida, esse esquema vai se formar. Então, quando a gente não tem segurança, cuidado, pertencimento, cuidado com Conexão. a conexão.
É desse lugarzinho que a gente está Perto. falando. Uhum, uhum. Eu Então, acho E que o os quanto pais É. é contaram muito, importante. os pais contaram muito com a abertura e com a extroversão dela e passaram batido, né? Foram embora, mudou e tchau, né? Uhum. Ela vai dar conta, porque ela é uma criança extrovertida, ela é aberta a novas experiências, ela se dá bem, ela tá sempre feliz, né? Aquela hora que a mãe entra no quarto e fala assim, você é a única que tá sorrindo com tudo isso, e que ela tá, triste essa cena, nossa, né? aquela hora tocou no coração, Que e aí ela, subjugação. exato, aí ela já põe um sorrisinho no rosto, tô, né? Então, assim, deixa eu deixar minha mãe feliz, Eu aqui preciso que no você momento. fique feliz para eu ficar feliz também. Alguma coisa assim, Exato, né? alguma coisa assim, exato, né? O mesmo esquema Uhum. aí se formando com força. Aham. E Sim. nessa cena que a Shai fala, né, dela, que ela fala, né, que "Ah, eu não fui avisada, né? Assim, como, e a gente pensando nas formações dos esquemas e de lidar com todas essas emoções, como que naquela cena ali realmente a tristeza, né, foi o que possibilitou ela a ter sido amparada pelos pais, né? Então, ela poder chorar e falar o que ela estava sentindo, ela poder falar e dizer, né, eu não fui avisada, né? Eu não tô gostando, eu tô com saudade dos meus amigos, eu não tô gostando dessa casa, tá tudo diferente, eu quero voltar para lá. E os pais poderem falar, nossa, eu também, a gente também tá sentindo falta, a gente também tá com saudade, a gente te entende, né? Realmente é muito, muito difícil isso que a Reparentalizando gente tá mesmo. passando. Então, Uhum. isso deu a possibilidade justamente, né, deles reparentalizarem, né, a criança. E achei tão linda essa cena, né? E aí mostra mais uma vez a importância da tristeza, da gente também escutar o que a tristeza está dizendo pra gente, né? Assim, qual é a mensagem que ela nos traz, assim, quando a gente está vivendo uma situação em que a gente sente a tristeza. E teve um outro momento que a tristeza também fez esse papel, que foi com o Bing Bong, com o amiguinho imaginário, Sim. em que ele está Linda essa começando cena. ali a se perder e ela para e ela escuta ele. E ele Verdade. só chora, só reclama, só diz o que ele está sentindo, né? E a Alegria pergunta: o que que você fez? Ela falou: eu só escutei ele, né? Também foi Uhum. bem significativa essa hora para mim. E acho que esse É, é o lugar que a gente quer chegar na terapia, né? Com os nossos pacientes, enquanto pacientes também, mas é nesse lugar de vulnerabilidade, porque é a tristeza que comunica o que tá de errado ali, o que que a gente precisa, Ah, o que tá doendo, né? Uhum. Uhum. eu acho que uma coisa que o filme fez eu prestar atenção um pouquinho e olhando para o Joaquim, né? Ter uma criança para olhar ali é fantástico, pertinho de você. Que aconteceu esses dias, essa semana, comentei até com a Fer, que estava aqui na clínica. Ali o filme fala muito, né, de que algumas memórias elas têm que ir embora, né? As memórias, né, até porque a gente já pensou se a gente vivesse, né, o tempo todo com tudo aqui e o quanto, porque novas experiências vão surgindo, né, vão dando lugar a novas experiências. E essa semana, o Joaquim, um pouquinho antes de dormir, ele começou a chorar, chorar, chorar. Eu tô triste, mamãe. Eu falei, por quê? Eu ensinei as emoções para ele desde pequeno, né? Então, tipo, regulado emocionalmente ele vai ser. Então, a gente tá tentando, né? Psicoeducado emocionalmente ele é. Eu tô triste porque eu tô esquecendo, eu não tô lembrando muito da minha casa velha. Ele refere à casa velha, onde a gente morou por 2 anos, em Rio Claro. Eu tô esquecendo. E eu quero ir lá, eu quero ver como, eu quero ir lá na nossa casa. Aí eu fui explicar que aquela casa não existia mais, porque a gente tinha se mudado. E ele chorava, gente, copiosamente, porque ele dizia assim: eu tô esquecendo. E eu não quero esquecer. E eu dei lugar a gente fica triste quando a gente sente saudade, a gente pode chorar. E eu falei, e uma coisa que pode nos confortar é a gente olhar foto. Você quer olhar fotos? Quero.
Aí eu peguei o iPad, aí fui mostrando. E ele olhava, nossa, e ele ia contando as historinhas do jeito dele, das coisas que ele lembrava. E ele chorava, do tipo, eu não tenho mais isso, mas agora você tem outras coisas, mas é da saudade mesmo, isso acontece. Então, e o quanto o filme também coloca isso, né? Tem até uma parte onde eu não lembro uns bichinhos que vão com uma carretinha, né? Colocando as memórias para jogar lá Essa parte é pro... maravilhosa, gente. 10 anos de piano aqui, guarda só o parabéns que tá tudo bem. Eu falei, gente, é por isso que você É, grava só o parabéns. O dó, ré, mi, fá no piano, você consegue tocar. Justamente para você perceber que tem algumas coisas que ficam, né? Então até colocou lá Uma propaganda. a a música propaganda, da propaganda, aquilo porque tem ficou. coisa que você lembra e fala assim, de onde vem? A propaganda do Mac, gente, essa é uma referência ótima, né? Tipo, todo mundo sabe cantar aquela musiquinha, que agora obviamente subiu na minha cabeça, do McDonald's, que vai falar, vai, molho, picles e pão de gergelim. Você fala, gente, por que Aham. que isso Porque fica armazenou fácil. essa mesmo? A Macarena, que todo mundo canta e fala, ai, não sai da minha cabeça. E o quanto que é Aham. importante, né? Porque vai dando lugar a novas experiências. É, E a é. Chay E falou do até choro. Não, só Do para finalizar choro, do do choro, tem uma choro. frase da tristeza que ela fala assim: o choro faz eu me acalmar e suportar o peso dos meus problemas. Eu Uhum. achei essa frase tão linda da tristeza, né? Às vezes a gente precisa chorar mesmo, que é para deixar mais leve, né? Uhum. Sim. Sim. Olha, eu não tinha pego essa frase, ela realmente é linda, linda. Que mais, gente? Que eu pensei aqui também numa outra parte. A Chay falou, né, das emoções quando a gente não tá dando espaço para elas, porque eu acho que é sobre isso, né? As emoções terem espaço para falar. E quando a tristeza sai com a alegria, né? O painel ele vai se desligando ali, tendo o ápice da puberdade começando. Eu fiquei pensando muito que talvez ali ela tenha entrado num protetor desligado, né? Aonde ela não consegue se conectar com o que ela precisa, sobre a adolescência dela, né? Tá começando e ela tá nessa fase ali de transição, então eu não sinto, eu não sei o que eu preciso. O que que vocês acham? Faz muito sentido, Lê, eu também acho, assim, e o fato de, quando elas voltam lá para a central, né, para o painel lá de controle, a sala de controle, aí ela, não, eu vou embora, né, assim, elas pede para parar o ônibus e sai, né, assim, e vai lá, aí se conecta com a tristeza, né, porque é a tristeza que aciona ali, se conecta com a dor, né, então quantas vezes o nosso protetor desligado é o que está ali impedindo a gente de se conectar realmente com o peso dos problemas, que é a frase que a Fer trouxe da tristeza, mas que é um Uhum. caminho para a gente poder lidar com esses problemas, né? Então ela estava ali fugindo, né? Ela ia entrar, provavelmente ela ia ter muitos outros problemas vindo à frente dela, né? Por estar nesse protetor desligado e não estar se conectando ali com a tristeza do momento, da saudade, né? Da mudança da vida dela. Sim. E o protetor desligado vem desse lugar de dor, né? Ela realmente estava passando por um momento muito difícil de eu não sei lidar com isso. Eu perdi tudo que eu tinha. Então, Uhum. desconectou mesmo para conseguir respirar ali. Uhum, sim. Gente, assistam. 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 Ah, tem tanta coisa para falar, né? Assistam. Assistam. Aí, depois de escutar a gente, vai lá, assiste, volta aqui de novo, assiste, né, de novo. Conta pra Comentem, gente. comentem lá com a gente o que que vocês acharam do filme, coloca lá nos comentários. Essa O que troca que vocês maravilhosa. pensaram, né? Que a gente Uma vai escutando partezinha que uma eu outra e acho. fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, olha que legal, né? O que a Lei falou do tanto da análise que ela fez ali da personalidade dela, de que aquelas ilhas, né, podem ser, a gente pode pensar que aquilo era mais a parte genética, né, inicial assim da personalidade dela,
e depois ela vai construindo outras ilhas. Gostei muito disso, Lê, também não tinha pensado nisso. E tem alguns lugares também que, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas quando eu ouvi, para mim fez muito sentido, que o Bing Bong, ele vai representar um pouco o amor, né? Que não entra ali como uma emoção universal, mas que tem estudos que vêm colocando o amor como uma emoção universal, porque para quem não sabe, essas são as 5 emoções principais ali que a gente tem, universais. E tem uma frase, um gesto dele que acontece no filme que para mim aquela ali realmente é uma boa representação de amor, né? Que é se doar e ter que lidar com a consequência em função de alguém. Acho que é isso que ele fez ali por ela, né? Ele deixou de existir para que ela pudesse existir. Então, eu já vi alguns lugares e para mim fez muito sentido quando eu falei, pois com certeza ele é o amor. Sim, sim, faz todo sentido. Que É. graça. E ele fala, vai lá e salva, né? Vai lá e salva ela, salva Riley, né? Uhum. E vai sumindo, né? Na hora que E ele vai vai falando, ele vai sumindo. sumindo. Ah, uhum, uhum. Que mais, Fer? Que eu sei que a Fer fez anotações aí. É um pouquinho desse momento aí, né? Eu me lembro que tá ele e a alegria no buraco, e a alegria se conecta com a tristeza. Então a alegria fica É triste, lindo. Uhum. né? E aí eles falam: não, vamos, a gente precisa, eu não vou desistir, né? Vamos. E eles começam a cantar a musiquinha e não vai. Aí a alegria desiste. Ele fala: não, a gente não pode desistir, vamos. Vamos, né? Vamos, incansavelmente vamos. E aí é a hora que o carrinho dele sobe, né? E ele entende que se ele não pular, o carrinho não vai chegar lá em cima. Que é a hora que ele abre mão dele para que ela possa sobreviver. Essa parte é muito, muito linda. Porque esse não precisa ser o significado do amor, né? A gente não precisa abrir mão da nossa vida para que o outro possa seguir, mas é um gesto muito nobre. E essa acho que é a virada de chave, né? Quando a alegria entende a função real da tristeza, ali é o gatilho, né? Ela tem uma frase Ali bem eu bonitinha entendo. que eu não anotei e, obviamente, minha cabeça não lembra. Acho que tá com o HD muito cheio e precisa passar aquele aspirador. Mas essa é uma parte importantíssima do filme, que é onde realmente a tristeza ganha a função real dela. E a alegria entende que ela não precisa mais comandar tudo o tempo todo, né? Exato. Uhum, uhum. Mais algum esquema que vocês pegaram da Riley? Uma privaçãozinha, uma busca por aprovação, então eu tenho que ficar feliz ali Uma para subjugação, né? uma subjugação, mas ela é muito nova, né? Então acho que as experiências e o É recorte que difícil, né? traz ali é bem difícil. E É, obviamente muitas coisas não vão ser desenvolvidas, que era só um períodozinho ali na infância. é, E sim, parece que esses quando pais, assim, ela. com todos os defeitos né, e qualidades, eles são bem saudáveis até, né? Uhum. Uhum, Tanto que uhum. quando tá tudo colapsando, a única ilha que sobra é da família, né? É a única que sobrou ali até que se construam as outras ilhas novamente. Uhum. Uhum, sim, sim. Não sei se penso no fracasso um pouquinho, é porque dá para pensar só no início, assim, talvez de um esquema, né? Ali quando ela entra e ela erra o primeiro, aí ela já sai, já não quer mais, né? Já não Ou talvez um padrão sei, né? Tanto inflexível, né? Acho que, padrão obviamente, tem que inflexível. olhando profundo ali, É, né? Mas quando ela erra e é, ela já, tipo, desiste ali do hockey na largada, muito uhum, irritada, acho que são algumas possibilidades que a gente teria que ir olhando, né? E quanto isso da sim, experiência dela também ia ser viável, né? Quanto a gente vai reforçando, acho que foi a Chay que falou, experiência vai colocando tijolinho ali, pontos para o esquema, né? Então a gente vai repetindo alguns sim, padrões e ela muda completamente o padrão depois que ela é acolhida pelos pais e tem essa troca, exato. aparentemente tudo muda. Ela cria
amigos lá, Uhum, ela vai pro time de hockey e sim, tudo vai tomando uma proporção diferente. sim. É por isso que me deu essa impressão, que assim, parece que naquela fase, né, que ela estava dessa mudança, a gente até pensa no iniciozinho de alguns esquemas, mas depois, no final, mostra ela lidando melhor, né? A questão dela ter chorado também ali na aula, né? Assim, dela ter mostrado a emoção dela ali logo no início, todo mundo ter ficado ali comentando algumas coisas, então não sei se pensaria numa defectividade, no isolamento, mas depois a gente Sim, vê que ela está numa outra fase. sim, sim. E acho que é isso, né? Quem toma espaço depois vem um adulto mais saudável, que eu não Mais preciso estar feliz saudável. o tempo todo, eu acolho minhas emoções, eu consigo gerenciar isso, né? Não me anulando, não me desconectando para isso, mas conseguindo gerenciar. Acho que o filme Uhum. traz esse resultado, pelo menos Aham. para mim, né? Traz essa visão. Sim, sim, sem dúvida. Lindo. Adorei, meninas. Hum. Se Também. vocês gostarem, mandem mais filmes que a gente pode ir conversando, Sim. fazendo uma análise junto ali de alguns temperamentos. Disney, para quem é meu paciente próximo, sabe que é o meu amor. Eu amo Disney, eu amo. Eu acho que eles sempre têm uma mensagem ótima para trazer ali pra gente. Fer falou de um Uhum. filme bom aqui que talvez possa vir mais pra frente, né? Tá Vamos na deixar no gaveta. suspense. Sim. Aceitamos aí a opinião de vocês que estão nos escutando, né? Que E aí a gente queremos faz uma também análise. saber, né, vocês que já assistiram o filme, qual é a visão de vocês também, né? Que aqui a gente só teve um Uhum. bate-papo, que vai ser ótimo. Deixem os seus Finalizamos por aqui. comentários, falem se vocês gostaram, a gente espera que sim. Obrigada por nos escutar até agora, até o finalzinho. A E gente se obrigada, vê semana que meninas. vem. Uhum. Beijo, Até menina. semana que vem. Beijo, Beijo. tchau, 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 tchau. gente.